A semana passada falei de uma história que eu considero das histórias mais bonitas da Bíblia. Foi a história da mulher que foi apanhada em adultério. A história da mulher que foi apanhada em adultério e que Jesus não a condenou. Estava a ser condenada pelos fariseus e Jesus não a condenou. E hoje quero falar acerca de outra história muito bonita na Bíblia. A história da mulher que derramou as suas lágrimas nos pés de Jesus, que limpou os pés de Jesus com os cabelos, que beijou os pés de Jesus e que depois os ungiu com um vaso com óleo, com um perfume caríssimo. E eu fiz questão de falar destes 4 passos porque provavelmente, escute bem isto, provavelmente todo o nosso modelo de adoração, isto é o que eu penso, não é? Cada um tem a revelação que quiser ter. É livre para ter revelação. Por falar em revelação, vou dizer aqui uma coisa que às vezes eu pareço não muito apropriado a dizer as coisas, não é? Parece não ter muito sentido. Mas hoje quero dizer que quero abençoar o João Tavares por uma razão muito simples. Porque o solo de guitarra dele agora no fim abençoou-me muito. Abençoou-me muito e eu às vezes gostava que o João ficasse livre para isto sempre. Porque o solo do João abençoou-me muito, trouxe um sentido de liberdade à coisa. Amém? E às vezes nós queremos pôr as pessoas dentro do nosso conceito de espiritualidade, do nosso conceito de louvor, do nosso conceito de música, do nosso conceito de igreja, do nosso conceito de tudo. Não é? Nós temos um conceito que faz sentido para nós e que deu resultados e nós achamos que os outros têm que fazer parte desse conceito. E se calhar a forma do João tocar é assim, com as suas virtudes e os seus defeitos, como todos nós. E gostei do facto da liberdade que ele teve para me poder, pelo menos a mim, expressar um certo sentido espiritual de liberdade. Obrigado, João. Então eu estava a dizer que está aqui uma história na Bíblia, das histórias, considero eu, mais bonitas. E eu já estou em Gálatas, por isso é que eu não gosto de usar isto. Das histórias mais bonitas da Bíblia, a história da mulher que unge os cabelos, que unge os pés de Jesus com as suas lágrimas e limpa. E estava a dizer que provavelmente, na revelação que eu tenho, e por isso é que eu disse, cada um tem a revelação que quiser ter. Na revelação que eu tenho, provavelmente estes seriam os 4 passos para um louvor ou uma adoração eficaz. Ela derrama as suas lágrimas nos pés de Jesus e lava os pés de Jesus. Eu já vou dizer o que é que isso quer dizer no conceito judaico. Ela seca os pés de Jesus com o seu cabelo, também tem um conceito. Ela beija os pés de Jesus, também tem outro conceito. E ela derrama um vaso de óleo caríssimo nos pés de Jesus, também é outro conceito. Juntando os 4 conceitos, eu diria, para mim, na revelação que eu tenho da parte do Espírito Santo, seria o modelo de adoração perfeita. Uma adoração de vida, não de música, mas de vida. Mas eu vou ler aqui a história, isto é uma história muito bonita, para mim. E o versículo 36, Lucas 7, versículo 36, começa a história. Lucas, médico, pragmático, clínico, ele está a contar a história. Ele diz, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, é interessante este vocábulo, esta expressão, mulher da cidade, que era uma pecadora, outra expressão, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Os 4 passos, as 4 expressões emotivas de afeto dessa mulher para com Jesus. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta,
está ele a considerar acerca de Jesus, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E agora escuta a abordagem que Jesus faz à mulher da cidade, pecadora. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu gostava que os irmãos pedissem ao Espírito Santo, porque esta expressão, vês tu esta mulher, tem um valor emocional, um valor afetivo muito maior do que aquilo que nós julgamos quando lemos. Dentro do conceito, dentro do sentimento judaico, dentro do sentimento de Jesus, esta expressão tem muito mais impacto afetivo do que aquilo que nós julgamos. Vês tu esta mulher? Entrei em casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Algumas considerações importantes. Eu reconheço, para mim, que às vezes cada personagem da Bíblia reflete aquilo que eu possa ser. E eu neste enquadramento, eu sei que isto às vezes parece chocante o que eu vou dizer, mas neste cenário, neste contexto, eu poderia ser um dos 3 personagens. Ou poderia ser um fariseu, o Simão, por sinal foi curado de lepra por Jesus. Ou poderia ser a mulher pecadora e considerar no lugar da mulher pecadora, ou podia estar no lugar de Jesus. Depende da personagem que eu quero assumir no meio de um contexto, no meio de uma história, depende também da forma como Deus está a tratar do meu caráter. Então há aqui uma situação interessante. Primeiro, o fariseu convidou Jesus para ir à sua casa. Naquela época, convidar alguém para ir a casa não tem o mesmo significado que nós temos hoje de convidar alguém para ir à nossa casa. Quando se convidava alguém de forma especial para entrar em nossa casa, acontecia que eles abriam as janelas para a rua, a porta da rua. Para quê? Para que toda a gente que passasse na rua pudesse observar a opulência, a natureza, o charme daquele jantar. Então, cada pessoa que passava iria dizer: olha, este Simão deu um jantar para Jesus, o Rabi, e este jantar tem na sua ementa cabrito assado, estas iguarias, tâmaras não sei de onde. É um jantar que tem aqui confinado uma série de fariseus, não é? Uma série de doutores da lei, tem pessoas de escribas importantes, pessoas da alta sociedade. Então, as janelas eram abertas para que toda a gente pudesse ver a condição do jantar. Estava exposta a condição do jantar. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Jesus foi convidado, até porque ele foi curado por Jesus da sua lepra. Jesus foi convidado e provavelmente toda a gente que passava na rua da sociedade podia observar em condições em que aquele jantar era feito. Quais a natureza do jantar, as condições do jantar, quem representava o jantar, o anfitrião do jantar, a riqueza da família que fazia o jantar, a riqueza da família que era anfitriã. Bem, uma série de coisas eram observadas da rua para dentro. Mas também quando alguém era convidado, como convidado especial, havia alguns procedimentos que seriam importantes para fazer com que a pessoa que era convidada especial se sentisse bem naquela casa. E um dos procedimentos é que o dono da casa chamasse um criado que pudesse lavar os pés ao convidado especial. Porquê? Porque
naquela altura eles não tinham sapatos como nós, as terras não eram, as estradas não eram alcatroadas, chegavam à casa de alguém com os pés sujos de terra, as mesas eram baixas e eles comiam com os pés para o lado da outra pessoa, que tinha a cabeça, onde direcionava-se para o lado da cabeça da outra pessoa. Então havia necessidade de haver alguma higiene. Não é? E o facto é que, sendo isto um procedimento do anfitrião da casa, do dono da casa, chamar um criado para que lavasse os pés do convidado especial, ele não fez isso com Jesus. Sendo Jesus um convidado especial, não teve as honras como qualquer outro convidado especial. Mas, para que a pessoa se sentisse bem em casa, no sentido, olha, tu és bem recebido, és bem-vindo à minha casa. És bem-vindo à minha casa, tu és um convidado realmente especial. O dono da casa teria outros 2 procedimentos. Daria um beijo na testa do convidado especial e diria, o beijo na testa significava publicamente, eu te honro, eu te admiro, eu quero que tu te sintas bem em minha casa. És bem-vindo. Mas também Simão, o fariseu, não fez isso. Ele conhecia a lei, ele conhecia os procedimentos. E outra coisa que também faziam era ungir a pessoa com óleo para que ela se sentisse que era a pessoa mais importante daquela festa. O convidado especial era uma questão de generosidade, uma questão de aceitação, uma questão de dizer, tu és o meu convidado especial, agora eu quero dar-te o melhor neste momento. E o facto é que o fariseu não fez coisa nenhuma. O facto é que o fariseu não pediu que lavassem os pés a Jesus. O facto é que o fariseu não deu um beijo na testa de Jesus, reclamando para Jesus o direito de ser a pessoa mais importante naquele jantar. E o facto é que o fariseu também não ungiu Jesus, mostrando que Jesus era muito bem-vindo e que ele estava ali para receber o melhor daquela festa. E às vezes isto faz-me pensar de com que forma é que eu recebo Jesus todos os dias na minha vida. De que maneira é que eu recebo Jesus? Se eu tenho feito sentir como convidado especial, se eu tenho feito sentir que de facto eu lhe estou a dar o melhor da minha vida, com toda a minha generosidade, se de facto em cada dia da minha vida eu estou a dizer, Jesus, obrigado porque entraste na minha vida, e obrigado porque agora tu és mesmo a pessoa mais importante, mais preciosa desta vida. E o facto é que Simão não fez coisa nenhuma. E se os irmãos lerem o texto, os irmãos vão perceber uma coisa interessante ao longo do contexto. O que Simão queria fazer não era considerar Jesus a pessoa mais importante daquela festa, nem da sua vida. Não era considerá-lo como um convidado especial. O que Simão queria fazer era averiguar se Jesus era de facto o Messias, se Jesus era de facto o profeta. Jesus estava a ser escrutinado por aquele homem, um fariseu. Interessante. Sendo ele religioso, conhecendo ele a lei, o que Simão estava a fazer era, vamos ver se este homem é de facto Jesus. Vamos ver se este homem é de facto o Filho de Deus. Vamos ver se este homem é de facto um profeta. Vamos ver se este homem é de facto aquilo que dizem quem ele é. Ou aquilo que dizem, ou aquilo que ele diz quem ele é. Acerca dele. Eu não sei se nós temos esta forma de pensar. Se nós todos os dias escrutinamos a vida de Jesus. Quando as coisas nos correm mal, se nós dizemos assim, será que este é mesmo Jesus? Será que ele quer mesmo entrar na minha vida? Será que ele tem alguma coisa comigo? Será que ele quer fazer alguma coisa por mim? Será que de facto ele quer ter um relacionamento comigo? Será que de facto ele é o convidado especial para a minha vida? Será que é ele o Filho de Deus? Será que ele me ama? Será que ele me quer de facto para ter um relacionamento comigo? Será que ele é um profeta? E provavelmente em momentos da nossa vida nós questionamos Jesus. Nós tentamos aferir se Jesus é realmente o Filho de Deus, se é realmente o fazedor de história, se é realmente o fazedor de milagres, se é realmente aquele que faz alguma coisa por nós. E se calhar todos os dias nós tentamos escrutinar a vida de Jesus, como se ele precisasse que nós escrutinássemos a sua vida. Estão a ouvir? Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Quando o mundo parece cair-nos em cima, será que nós continuamos a escrutinar? Será que isto hoje caiu tudo em cima de mim? Será que Jesus é mesmo Jesus? A minha vida está um caos. Será que Jesus é mesmo Jesus?
Eu não estou a entender para onde é que eu tenho que ir no futuro. Mas será que Jesus é mesmo a luz, o caminho, a verdade? O Emmanuel, o Deus conosco, não é o que nós dizemos? O príncipe da paz, o Deus conosco, o rei dos reis, o salvador nosso. Não é? Tudo o que está escrito acerca dele. Será que todos os dias nós confiamos que ele é isso na nossa vida? Ou será que na maioria dos casos nós tentamos escrutinar a vida de Jesus? Será que nós somos como Simão? Vamos ver se ele é mesmo o sarador. Vamos ver se ele é mesmo o Emmanuel, o Deus conosco. Os irmãos conhecem essa expressão. Vamos ver se ele é mesmo o príncipe da paz. Vamos ver se ele é mesmo o rei dos reis, senhor dos senhores. Vamos ver se ele é mesmo isto tudo que a Bíblia diz que ele diz que é. E nós somos crentes, alguns de nós cristãos, há 40 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 3 anos, há 6 anos, mas provavelmente, em alguns casos, nós ainda tentamos escrutinar a vida de Jesus. Será que ele é mesmo isto? Será que nas minhas alegrias ele é isto? Será que nas minhas dificuldades ele é quem diz quem ele é? Então nós muitas vezes, religiosos, estamos como Simão. Vamos lá ver quem o tipo é. Vamos lá ver quem é que é este Jesus. Se de facto combina aquilo que ele é com aquilo que dizem que ele é. Entendem? E isto veio de um homem que estava à espera do Messias. Porque um fariseu estudava as Escrituras. Um fariseu conhecia melhor as Escrituras de qualquer pessoa do povo. Um fariseu percebia que um dia o Messias viria. Viria para salvar o povo dos seus pecados, como lá está escrito no profeta. Então se Jesus apareceu, e além disso o homem foi curado de lepra. E sabem que havia 3 coisas que definiam quem era o Messias em Israel. Se alguém ressuscitasse um cego de curasse um cego de nascença, essa pessoa tinha tudo para ser o Messias. Será que essa pessoa se essa pessoa ressuscitasse um morto, essa pessoa tinha tudo para ser o Messias? E se uma pessoa curasse um leproso, essa pessoa tinha tudo para ser o Messias. E Jesus ressuscitou mortos, curou cegos de nascença e curou leprosos. Mas Simão ainda estava naquela dúvida. Será que ele é quem diz quem ele é? Eu estou aqui para julgar o homem que diz que é o Messias. Eu não sei se ele é o Messias. E de repente, diz a Bíblia, que veio uma pessoa que não foi convidada para jantar. Imaginem este cenário. As melhores iguarias, o melhor cordeiro, a melhor sopa da Palestina, as melhores tâmaras, a melhor comida, a alta sociedade lá em casa do Simão, os fariseus todos, os escribas todos, uma casa cheia de gente, o povo a passar na rua, a ver aquela opulência toda. Só foi convidado quem Simão quis que fosse convidado para a sua mesa. E de repente aparece uma mulher que não é convidada. E diz que provavelmente ela apareceu por detrás de Jesus. E para ela aparecer por trás de Jesus, ela entrou naquele quarto, naquele espaço de gatas. Ela não apareceu em pé. Eles estavam todos meio deitados sobre a mesa, que as mesas eram baixas. E provavelmente aquela mulher entrou de gatas. E ela entrou de gatas e começou a fazer algumas coisas. E eu quero referir aqui uma coisa. Lendo outra versão da Bíblia, algumas versões da Bíblia que eu tenho, muito diferentes desta que eu li, a mulher foi perdoada muito antes de fazer isto. Muito antes da sua ação, muito antes de derramar as lágrimas, muito antes de secar os pés, muito antes de beijar os pés, muito antes de... Jesus já tinha perdoado aquela mulher. Então o que levou Jesus a perdoar a mulher dos seus pecados nunca foi a sua ação, foi a fé que há nela. E Jesus no fim diz, a tua fé te salvou. Então é a fé que nos leva ao relacionamento com Jesus na base da nossa reconciliação com Ele através do perdão dos nossos pecados, não aquilo que nós fazemos. Mas a mulher entra de gatas. Todos eles tinham entrado em pé na festa. E todos eles tinham reclinado na mesa. E estavam todos no meio da festa. E Jesus não foi tratado como convidado especial pelo anfitrião.
E de repente entra uma mulher. E a Bíblia diz que era uma mulher da cidade, pecadora, diz Lucas. Talvez para caracterizar a dificuldade da mulher. Mas Jesus no fim diz uma coisa a Simão: viste esta mulher? Eu quero depois utilizar esta expressão, viste esta mulher, Simão? Eu vou explicar porquê. Porque Jesus, quando trata de alguém, não cataloga as pessoas em categorias. E nós temos esse hábito. Jesus não disse, viste esta pecadora? Viste esta mulher miserável? Viste esta maluca? Viste esta desvairada? Viste esta louca? Viste esta mulher que não presta para nada? Não, Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. Jesus não coloca pessoas em categorias. Pessoas para Jesus não são coisas. Pessoas para Jesus não são catalogadas porque são pecadores. Jesus diz, viste esta mulher. Jesus não disse, viste este objeto sexual? A mulher era pecadora. Há outra versão da Bíblia que diz que ela tinha promiscuidade sexual. Eu não sei se era bem assim. Há várias versões. Jesus não diz, viste esta imoral sexual? Viste esta pecadora sexual? Viste esta mulher que é um objeto sexual na mão dos homens? Jesus não diz isso. Viste esta maluca? Viste aquele que não bate bem? Viste aquele que se veste mal? Viste aquele que não é igual a mim? Jesus não diz isso. Jesus não fala assim. Jesus atribui uma dignidade a todo o ser humano, independentemente do seu pecado. Jesus não disse, olha Simão, está aqui esta mulher miserável, não sei quantos homens é que ela já teve, prostituiu-se desde o princípio ao fim, coitadinha. Vamos lá tratá-la nesta categoria social ou moral. Não, Jesus disse, viste esta mulher? Viste esta pessoa com dignidade, porque sabe porquê? Quando ela ressuscitar, ela não vai ressuscitar como pecadora. Ela vai ressuscitar como mulher. E nós temos muito hábito, a nossa sociedade, comumente dizer, viste este maluco, viste este atrasado mental, viste aquele coxo, viste aquele preto, viste aquele não sei quantos, viste... E nós catalogamos as pessoas. E Jesus não faz isso. Jesus nunca fez isso. E a mulher chega. Uma mulher que não é religiosa. E de facto é pecadora. Até ali era pecadora. E Simão está a tentar aferir, julgar, perceber, ajuizar como é que Jesus é o Filho de Deus, ou o profeta, que se dá com os pecadores. E a mulher entra de gatas. Todos entraram em pé. A mulher não foi convidada para jantar. Todos foram convidados para jantar. A mulher entra de gatas, provavelmente por detrás do lugar onde Jesus está. E ela começa a chorar nos pés de Jesus. Simão não lhe deu água da fonte. E agora escuta esta expressão, que eu amo esta expressão que vou dizer. Se calhar eu amo, porque a criei. Simão não lhe deu água da fonte para lhe lavar os pés, mas a mulher deu-lhe água da alma. E o que interessa no meio do louvor não é a água da fonte, é a água da nossa alma. Simão não lhe lavou os pés com a água da rede pública, mas a mulher lavou-lhe os pés com aquilo que saía da alma dela, do coração dela, da vida dela. Tudo o que ela tinha eram lágrimas. Escute isto. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. E sabe o que é que isto quer dizer? Quando alguém chorava nos pés de alguém. Escute, sabe o que é que isto quer dizer? Quando alguém chora nos pés de alguém. Escute isto. Uma mulher que não percebia nada de religião, não percebia nada de pecado, não percebia nada de fé, não percebia nada de Bíblia, não percebia nada de padrão bíblico, não percebia nada de louvor. Ela derrama a água da sua alma nos pés daquele que devia ser considerado o convidado especial naquela casa. Sabe o que é que isto quer dizer? Quando eu choro nos pés de alguém, eu estou a ser grato com essa pessoa.
E a mulher chorou nos pés de Jesus, e por isso é que eu acho que isto pode ser um padrão de louvor para mim. Para mim. Quando eu choro perante Jesus, eu estou a dizer: Jesus, eu estou tão grato porque tu estás aqui. Eu estou tão grato porque eu precisava que tu estivesse aqui. Eu estou tão grato porque eu preciso tanto de ter este relacionamento contigo. Eu estou tão grato porque eu preciso de perceber o teu amor por mim. Eu estou tão grato pela tua vida, Jesus. Quando alguém chorava, demonstrava gratidão. Aquela mulher chorou a água da sua alma para mostrar gratidão a Jesus. Jesus, eu estou tão grato pela tua vida. Então o louvor, quando eu estou a falar de louvor, não é som, nem música. Estou a falar de vida. Estou a falar de entrega. Estou a falar de relação com Deus, relação com Jesus. Então a mulher diz: olha Jesus, eu estou tão grata. Eu não fui convidada para esta festa. Eu se calhar não merecia ser convidada para esta festa, porque eles todos vão julgar que uma pecadora não deve estar aqui. Todos os que passarão na rua e estão a olhar para dentro de casa do Simão, o fariseu riquíssimo, vão dizer: o que é que aquela pecadora está ali a fazer naquela festa? Mas eu estou tão grata por ti, Jesus, apesar de não poder estar aqui. E diz a Bíblia que ela depois enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Sabe o que é que isto quer dizer? Enxugar os pés de alguém com os cabelos, à luz do conceito, significa: Jesus, eu quero tanto ter intimidade contigo. A nossa relação não pode ser uma relação superficial. Não pode ser uma relação artificial. Não pode ser uma relação apenas neste almoço. Não pode ser uma relação apenas por aquilo que nós comemos ou por aquilo que nós bebemos. Tem que ser uma relação afetiva, uma relação de intimidade, uma relação em que tu conheces o meu coração. E eu conheço o teu coração. O problema do fariseu é que ele começou a julgar Jesus e a julgar a mulher sem conhecer o coração da mulher. Claro que a mulher era pecadora, mas o fariseu interessou-se em perceber porque é que ela foi pecadora até ali. É importante perceber isso. Porque é que ela se prostituiu? Se ela vivia sozinha, se era de uma família pobre, se o único recurso que ela tinha era prostituir-se para poder viver. Não, os fariseus não quiseram saber daquilo. A única coisa que o fariseu queria usar é: se Jesus tinha um relacionamento com a mulher, logo Jesus era culpado e não era profeta. Que aquela mulher era uma pecadora. Mas a mulher chorou nos pés de Jesus, demonstrando a sua gratidão. E a mulher limpou os pés de Jesus com o seu cabelo, mostrando que queria ser amiga dele, íntima dele, relacional com ele, conhecer o coração dele. E depois dos pés estarem secos, ela beija os pés de Jesus. E no conceito hebraico da coisa, quando alguém beijava os pés de alguém, queria dizer: eu te aceito, Jesus. Eu te aceito, tu és tão bem-vindo à minha vida. Tu és de facto a pessoa por quem eu estava à espera. Eu te aceito, Jesus. Simão não lhe deu importância nenhuma. Simão não lavou os pés de Jesus, não beijou a testa de Jesus, não ungiu Jesus para que Jesus sentisse o convidado especial. Mas aquela mulher, ao beijar os pés de Jesus, ela disse: Jesus, tu és bem-vindo na minha vida. Eu te aceito na minha vida. E depois dela beijar os pés de Jesus, ela derrama o vaso. O vaso de alabastro era um vaso tipo mármore, não um vaso de barro, que tinha um gargalo grande. E quando diz que ela partiu o vaso, ela não partiu o vaso todo. Aquilo era selado e ela partiu parte de cima do gargalo e ela derrama aquele unguento nos pés de Jesus. E o dinheiro daquele unguento, segundo outro texto, o dinheiro daquele unguento, o valor daquele unguento era o valor do salário, escute bem isto, era o valor do salário anual de um soldado romano. Então o valor do salário anual de um soldado romano é derramado aos pés de Jesus. E sabe o que aquela mulher quis dizer? Jesus, quero mostrar a minha generosidade. Eu quero te dar, escute, eu quero te dar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho.
o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho. Então 4 coisas fazem parte deste sentido da adoração. Jesus, eu lavo os teus pés com a água da minha alma, porque eu estou tão grata de tu estares aqui e me receberes na tua presença. Eu enxugo os meus pés com o teu cabelo, porque eu quero mais do que um jantar, eu quero mais do que uma conversa, eu quero conhecer o teu coração, quero ser íntima, quero que nós possamos ser íntimos, conhecer-nos um ao outro na intimidade. Jesus, eu beijo os teus pés, porque eu quero que tu percebas que tu és bem aceite na minha vida, tu és bem-vindo à minha vida, tu és tudo o que eu preciso na minha vida. E Jesus, eu quero derramar isto que vale tanto para mim, custa o dinheiro, custa o salário de um ano de salário do soldado romano. Eu quero derramar isto que é tão precioso nos teus pés, para que tu percebas que eu te quero dar o melhor que eu sou e o melhor que eu tenho, apesar desta sociedade toda dizer ainda que eu sou uma mulher da cidade, uma pecadora. Mas apesar de eu ser uma pecadora, eu quero te dar o melhor que eu tenho. E Simão, apesar de ser um religioso fariseu, não deu a Jesus nem 1/10 do melhor que ele era, nem do que ele tinha. Então sabe o que é que eu vejo aqui? Jesus depois contou uma história. Porque Simão viu a mulher. E agora escute, isto às vezes acontece connosco. Às vezes nós vemos as pessoas, mas não vemos as pessoas. Às vezes nós vemos as pessoas, mas queremos ver nas pessoas aquilo que nós queremos ver nas pessoas. E Simão viu a mulher, mas ele não viu a mulher. E Jesus disse, tu viste esta mulher, porque diz que Simão viu e começou a julgar. Então quando nós vimos as pessoas, mas começamos a julgar, nós não vimos as pessoas. Nós vimos parte daquela pessoa. Então Simão começou a julgar e começou a dizer, bem, esta é uma pecadora. Esta é uma pecadora. Se Jesus tem uma relação com ela, então ele não é o profeta que dizia que é, que diz que é. E Simão começa a julgar. E agora há aqui um paralelismo entre aquilo que Simão é e aquilo que a mulher é. Simão é um religioso. Estava à espera do Messias. Conhecia a lei, conhecia a Bíblia. Conhecia os princípios bíblicos. Conhecia a Tora. Mas Simão está a tentar escrutinar a vida de Jesus, julgar a vida de Jesus, ajuizar a vida de Jesus. E nunca considera Jesus o principal daquela casa. Aquela mulher, sendo uma pecadora, ela derrama tudo o que tem de mais precioso nos pés de Jesus. E ela considera Jesus não o principal daquela casa, mas o principal da vida dela. Simão não toca em Jesus, puritano. Ele não toca em Jesus, julga-se purificado. Eu não vou tocar em Jesus, eu sou purificado. Aquela mulher é pecadora e toca em Jesus. Simão vê as coisas pelo mérito que tem, pelo crédito que tem. Porque quando Jesus conta aquela história, olha, vou-te contar uma história. Há 2 homens, um deve muito a um senhor e outro deve pouco a outro senhor. E ambos são perdoados. Simão, quem mais vai amar? Aquele que perdoou. Aquele que devia mais. Pois é. Sabe qual é o conceito de Simão? Eu devo pouco. Então Simão relaciona-se com Jesus na base do crédito. Eu sou pouco pecador. Eu não tenho muito pecado. Eu tenho uma dívida pequena. Eu tenho algum crédito. Mas a mulher, segundo Simão, tem que se relacionar com Jesus na base da dívida, na base do débito. Eu quero dar uma novidade para a igreja. Jesus não trata ninguém nem pelo débito nem pelo crédito. Jesus não trata ninguém pelo mérito. Jesus trata toda a gente pela graça. Jesus não está a dizer, olha, aquele é um grande pecador, não merece estar aos pés de Jesus. Porque ele deve muito. E Jesus não diz assim, olha, aquele é um pastor, está ali não sei o quê, merece mais porque se calhar não tem dívida nenhuma. Quem sabe? Jesus não trata ninguém nem pelo débito, nem pelo crédito. Essas não são as contas de Deus. Jesus trata toda a gente de igual forma, porque a graça só tem uma medida. Mas nós julgamos os outros. Nós tratamos os outros pelo crédito e pelo débito. Aquela pessoa é tão boazinha socialmente. E se calhar é boa. Não é? Não tiramos o mérito da pessoa. Aquela pessoa é tão não sei o quê. E nós julgamos pela aparência.
O Simão deve ser um tipo formidável. Fez uma festa opulente para Jesus, nem lhe lavou os pés. O Simão é um religioso impecável, foi curado de lepra e agora recebeu o Senhor em sua casa. Está toda a gente a ver pela janela o que se passa. Mas ele nem sequer beijou Jesus. Aquela mulher era uma pecadora, de facto. Mas vejam a diferença entre Simão e a mulher. Jesus não trata ninguém pelo mérito, nem pelo crédito, nem pelo débito. Trata toda a gente pela lei da sua graça, pela lei da sua misericórdia. Nós tratamos toda a gente. Nós, na maioria dos casos, que Deus nos livre disso, nós tratamos sempre as pessoas pelo mérito, pelo débito e pelo crédito. E depois Jesus conta a história. Simão, havia 2 homens que deviam coisas a um senhor. Um devia muito, o outro devia pouco. Foram os 2 perdoados. Quem é que achas que vai amar mais o Senhor? Aquele a quem muito foi perdoado. O Espírito Santo fala a sua vida. Amém? Aleluia. E Jesus disse, Simão, vê esta mulher. Simão, você viu esta mulher? Porque a questão é esta. É que normalmente quando nós nos colocamos no lugar do juízo, no lugar do julgamento, nós achamos que vimos as pessoas, mas não a vimos. Nós achamos que vemos as pessoas, mas não as vemos. E Simão viu a pessoa, mas ele só viu parte da pessoa. Ele disse, é uma pecadora. E Jesus fez questão, Simão, eu vou-te dizer uma coisa. Você pensa que viu, mas você não viu nada. Você pensa que viu esta mulher, mas o que você viu nesta mulher foi só o débito. Você não consegue ver mais nada, senão o pecado dela. E nós às vezes parece que vemos, mas não vemos. Porque só conseguimos ver nas pessoas aquilo que nos leva a ajuizar a vida da pessoa. E Jesus vê segundo a sua graça. E Jesus disse, Simão, venha cá. Você viu esta mulher. Você pensa que vê, mas você não vê. Você pensa que fez um conceito certo, mas não fez. Você pensa que fez um julgamento certo acerca dela, mas você não percebeu nada. Você viu mesmo esta mulher. E depois Jesus fala o seguinte, eu quero que vocês ouçam isto, por favor. Se não concordarem, tudo bem. Simão, você viu esta mulher? Jesus não disse, você viu este objeto sexual? Jesus não disse isso. Jesus não perguntou a Simão, você viu esta categoria imoral ou moral? Não. Você viu esta pecadora? Não. Você viu esta desgraçada? Não. Você viu esta pobrezinha? Não. Você viu esta condenada? Não. O que é que Jesus perguntou? Simão, tu viste esta mulher? Tu viste esta pessoa digna? Tu viste? Porque tu só viste o que tu quiseste ver. E às vezes perguntam, como é que nós temos que ser na vida como Jesus? Mas não é só para fazer milagres. Não é só para ressuscitar os mortos. Não é só para fazer o culto. Nós temos que ser como Jesus para ver os outros como Jesus vê os outros. E como é que Ele nos vê a nós? Nós temos tantos conceitos sociais, tantos padrões, somos padronizados. Ainda bem, porque assim não há caos. Mas que a nossa forma de ver não nos leva a ver os outros como alguém que é um desgraçado, um pecador, um miserável, um tontinho, um maluquinho. Entende? Quando alguém chega, que Deus me livre de dizer, olha, tu viste aquele estúpido. Que Deus nos livre disto. Tu viste aquele atrasado mental. Tu viste aquele gordo. Que Deus nos livre. Porque Jesus não tutela assim as coisas. Jesus não cataloga assim as coisas. Jesus tratará cada um de nós pelo nome que nós temos. Deixe Deus falar ao seu coração. E quando Jesus a viu, Jesus fez uma declaração, escute isto. Jesus fez uma declaração contundente. Eu gosto desta expressão. Uma declaração contundente, sem reservas, sem dúvida, sem mácula, sem imperfeição. Foi uma declaração de Jesus poderosa. E Jesus fez uma declaração poderosa acerca da mulher, da tal pecadora, da tal objeto sexual, da tal perversa.
da tal imoral, da tal rejeitada socialmente. Jesus faz uma declaração contundente que traz vida, restauração, inclusão e principalmente devolução da integralidade daquela mulher. Ouviu? Jesus faz uma declaração contundente que projeta vida, restauração e restauração da integralidade daquela mulher. A mulher sente-se completa ao pé de Jesus. Não mais uma pecadora, mas um ser humano. Não mais um objeto sexual, mas alguém valioso para Jesus. E sabe porquê que Deus faz isso? Eu estava a pensar isto de amanhã, só acrescentei isto aqui, por uma razão muito simples. É que para nós, eternidade, quando nós julgamos, quando nós ajuizamos, quando nós nos focamos apenas na condição da pessoa, nós julgamos de acordo com o nosso tempo. E nós achamos que agora tem que haver um juízo. E Jesus, quando olha para nós, ele vê tudo em termos de eternidade. E eternidade não tem nada a ver com tempo. Aliás, nós pensamos que sempre eternidade é muito tempo, tempo eterno. Não, eternidade é a ausência de tempo. Eternidade é uma atmosfera, é um ambiente sem contagem de tempo, sem contagem de nada. Nós não podemos aferir a eternidade como uma contagem de alguma coisa. Então o que é eternidade? Eternidade é uma qualidade de vida. E Jesus, quando olha para cada um de nós, eu posso ter os maiores pecados do mundo, mas quando Jesus olha para mim, ele não tem a intenção de me julgar, porque ele tem a intenção de me devolver a minha integralidade, restaurar a minha vida ao ponto de dizer: Kim, tu mereces uma vida plena, uma vida zoe, uma vida eterna, uma vida com qualidade. Isto não tem nada a ver com tempo. E com essa vida com qualidade é uma vida numa relação com Deus pessoal. Então quando eu for, todos nós vamos provavelmente morrer. Só se Jesus vier. Eu acredito que nós estamos nos últimos dias do fim. Porquê? Porque os últimos dias do fim começaram com o derramamento de Pentecostes. Porquê? Porque no derramamento de Pentecostes o profeta diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito foi derramado há 2000 e tal anos, foi o princípio do fim. Então nós estamos nos últimos dias do fim. E Jesus está disposto a dar uma vida eterna. Jesus vê o nosso perdão, a ligação com Ele, esta projeção de gratidão, de intimidade, de aceitação, de generosidade, considerando Jesus o mais precioso para a nossa vida. Jesus vê tudo isto na base da eternidade. Mas nós vemos muitas coisas na base do presente. Então nós julgamos a condição da pessoa no presente. Mas antes da mulher fazer aquilo tudo, ela já estava salva e perdoada dos seus pecados, como diz a Bíblia. Por causa da sua fé. E Jesus projeta a mulher não para um juízo presente, como o Simão o fariseu fez, e agora escute. Jesus, na base da eternidade, ele pensa: esta mulher nunca vai ressuscitar, porque nós vamos morrer e vamos ser, não é? Vamos ressuscitar com Cristo e vamos ter um corpo glorificado. E o que é que vai acontecer? Jesus não vai ressuscitar a mulher como uma imoral. Jesus não vai ressuscitar a mulher como uma prostituta. Jesus não vai ressuscitar a mulher como uma pecadora. Jesus não vai ressuscitar um homem como o gordo. Jesus não vai ressuscitar alguém como maluco. Jesus não vai ressuscitar alguém como o atrasado mental, como nós catalogamos muita gente. Jesus vai ressuscitar essas pessoas como gente, como pessoa, como identidade. E por isso é que Jesus disse: vês esta mulher, Simão? Não é uma pecadora, nem um objeto sexual. Até agora foi, segundo a sociedade, mas para mim não, porque no dia em que eu a ressuscitar, ela será uma mulher. No dia em que eu ressuscitar, ela será uma mulher. Ela será uma filha de Deus. Então, esta é das histórias mais bonitas da Bíblia. Uma mulher que chega diante de Jesus, não convidada para jantar. E agora a pergunta que eu faço, eu fiz isto a mim mesmo:
Quem é que na minha vida não se senta à minha mesa? Que eu não quero que se sente à minha mesa? Que preconceito é que eu tenho para que alguém não se sente à minha mesa? E quando eu digo sentar à minha mesa, não é sentar para comer. É sentar para desenvolver esta gratidão, esta intimidade, esta relação de aceitação, de generosidade. Quem é que eu não quero que se sente à minha mesa? Sabe porquê? Sabe onde é que Jesus revelou o caráter de Simão e o caráter da mulher? Sentado à mesa. Simão, tu viste esta mulher? Ah, vi, ela é uma pecadora. Não, tu não viste nada. Tu pensas que viste, mas tu não viste. Tu só viste aquilo que tu queres ver. E o nosso grande problema como ser humanos é que nós só queremos ver nos outros aquilo que nós queremos ver. Nós só queremos ver nos outros aquilo que nós queremos ver. Simão, tu convidaste esta mulher para sentar à mesa? Não, porque ela é uma pecadora. Mas olha, tu não me lavaste os pés. E ela lavou os pés com água da sua alma. Convidaste esta mulher para sentar à tua mesa, Simão? Não, porque ela é um objeto sexual de toda a cidade. Pois é, mas ela não só derramou as suas lágrimas, mas enxugou-me os pés com o seu cabelo. E tu não me fizeste isso, nem me deste um beijo quando eu entrei. Simão, tu convidaste esta mulher para estar à mesa connosco? Não, porque ela é miserável. Pois é, Simão. Mas ela beijou-me os pés, não parou de cessar de me beijar os pés. E tu nem um beijo na testa me deste. Que era o procedimento normal para um convidado especial, por parte do anfitrião. Simão, tu derramaste alguma coisa preciosa para mim? Epá, Jesus, esta mulher derramou o dinheiro de um salário de um ano, o valor do salário de um ano. Sabes o que é que ela quis dizer, Simão? Esta pecadora com todos os defeitos, ela disse, Jesus, tu és precioso. Tu és o mais precioso. Olha, Simão, a quem achas que me ama mais? Aquele a quem muito foi perdoado ou aquele a quem pouco foi perdoado? Ah, Senhor, aquele a quem muito foi perdoado. Olha, mulher, estás liberta dos teus pecados, porque no dia em que eu te ressuscitar, tu não serás pecadora, serás uma mulher. Terás uma identidade, uma relação. Sabe que às vezes nós pensamos que tratamos com um Deus impessoal, com um Deus que é uma energia cósmica, que é um Deus que é um valor energético, que é um Deus invisível, é um Deus castigador, é um Deus massacrador. Nós pensamos que nós tutelamos Deus, nós consideramos Deus de muitas formas. Então nós agimos em relação aos outros da forma como nós às vezes vemos como Deus é, ou achamos que Ele é. Mas Deus não é nada disto. Deus é um Deus pessoal, um Deus íntimo, um Deus que consegue perceber os nossos defeitos, um Deus que está interessado em perceber como é que nós somos, um Deus que está interessado em perceber que nós precisamos da sua graça, da sua graça, da sua graça. Simão, ela não é uma pecadora, ela é uma mulher. Você entende? Ele não é um maluco, ele é um homem. Ele não é um atrasado mental, ele é um ser humano. Ele não é um gordo, ele é uma pessoa. Vocês entendem? E às vezes nós dizemos, Jesus, queremos ser como tu. Queremos fazer o mesmo as obras que tu fazes. Será que queremos? Amém. Nesta fase da nossa vida, em que tudo parece conturbado, como é que eu vejo as outras pessoas? Será que eu, antes de julgar alguém, eu convidei-a para se sentar à mesma mesa que eu?
Porque eu só tenho, escute isto, eu só tenho revelação da vida de alguém. Nós pensamos que temos muita revelação sobre toda a gente. Mas eu só tenho revelação sobre a vida de alguém se eu me sentar na mesa com ele. Quando eu falo na mesa, fazer dessa pessoa participativa da minha vida, como Jesus faz. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém. Amém. A mulher era pecadora? Era. Como é que Jesus tratou com ela? Na base da sua graça. Amém. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao grupo de louvor para subir.